Olá, pessoal, dando continuidade ao estudo das medidas cautelares diversas da prisão. Vamos trabalhar agora o inciso 4 do artigo 319. Temos aqui a medida cautelar de proibição de ausentar-se da comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução criminal. Aqui você já nota de maneira expressa uma alusão às finalidades legais das cautelares, com previsão no artigo 282, inciso 1, quando fala da necessidade de aplicação de medida cautelar, bem como alusão também ao dispositivo 312, que trata de finalidades de cautelares, mais especificamente da prisão preventiva, que é uma espécie de cautelar, só que essa cautelar, prisão preventiva, como o próprio nome se refere, é uma medida cautelar prisional. No entanto, eu já falei para vocês que a jurisprudência, ela pacificou o entendimento de que você, para trabalhar com medida cautelar, seja prisional ou não prisional, você tem que olhar também, o 312, mesmo esse 312 estando lá no capítulo da preventiva. Então nós temos dois dispositivos que você trabalha em conjunto. É como se fosse um sinônimo. É o 282, inciso 1, e o 312. Quando no 319 você lê no inciso 4 uma finalidade legal, que é a finalidade de garantia da investigação ou instrução criminal, conveniência ou necessidade para investigação ou instrução, você está aqui lendo uma finalidade legal, e essa legalidade está aqui, nesses dois dispositivos. Eu sempre repito para você, não tem medida cautelar, seja prisional ou não, que não esteja vinculada a uma finalidade legal. E essa finalidade o juiz tem que fundamentar. Por que a medida cautelar aplicada é adequada ao atingimento daquela finalidade que está havendo ali um direcionamento, uma fundamentação. E ele tem que fazer isso, o juiz, à luz de elementos concretos. Aí ele pega lá no 282, inciso 2, e olha como que o juiz pode se projetar no mundo da vida, no mundo concreto, para fazer essa avaliação. Ele olha a gravidade do crime, porém, observando a gravidade daquele crime ali praticado, a sofisticação daquele crime. Aí eu dei um exemplo do homicídio que uma pessoa comete, mata outra, com a pessoa dormindo. Aí eu dei um exemplo até da série Walking Dead lá, falei que houve um episódio em que o grupo do Rick Grimes lá matou um outro grupo, as pessoas todas dormindo. Isso aí denota a gravidade daquele crime. Também um juiz, para se projetar no mundo da vida, ele olha as circunstâncias do fato. Eu dei uma dica que o juiz faz isso, analisando no caso concreto se ali houve, mesmo que de maneira perfunctória, alguma manifestação, algum comportamento que configure a causa de aumento de pena, uma agravante. Aí ele consegue observar as circunstâncias do crime, circunstâncias relevantes. Com relação à gravidade do crime, exemplo clássico aí no nosso universo é aquele crime cometido por policiais. Então, o policial ele precisa proteger a sociedade. Ele está cometendo um crime. O advogado também que comete o crime, juiz, são pessoas que na prática do crime denotam a gravidade do crime cometido. Que se fosse por um cidadão comum, não teria já essa pecha de gravidade imediata. E as condições pessoais do agente? Reincidência e maus antecedentes. Aí você tem que lembrar que existe a pessoa que pode ser primária, de maus antecedentes, etc., conforme eu já expliquei para você. Pois bem, pessoal, seguindo aqui o nosso método, primeiro eu falo da finalidade que está ligada à medida cautelar. Depois eu vou trabalhando algo a mais. Aqui no inciso 4, você observa essa finalidade, investigação ou instrução criminal. Porém, é óbvio que quando você proíbe alguém de ausentar-se da comarca, também está em jogo aqui uma outra garantia que não está expressamente aqui dita no inciso 4, que é a garantia da aplicação da lei penal.
Então vamos lá para a tela branca, que fica mais fácil. Observa aqui que no 282, inciso 1 e no 302 do CPP, você tem finalidades ali previstas, tá ok? Então você tem a finalidade, aqui ó, tá feio, mas dá para ler, que é finalidade. Você tem a garantia da ordem econômica, a garantia da ordem pública, tá ok? Garantia da ordem econômica é a finalidade que visa assegurar o restabelecimento da situação econômica anteriormente devasada ali, prejudicada. São esses crimes que envolvem corrupção de grande monta, inclusive que está em voga aí na nossa sociedade. Garantia da ordem pública, isso aqui é um sinônimo de se evitar que novas práticas criminosas ocorram. Então você evita novos crimes. Garantia de aplicação da lei penal, garantia de aplicação da lei penal, aqui é sinônimo de fuga. Se a pessoa foge, a lei penal não é aplicada, tá ok? Aquela lei punitiva. E a outra finalidade que nós temos é a garantia, também falada, inclusive na lei, de conveniência da instrução criminal, da investigação, mas vamos colocar garantia que fica mais fácil de você lembrar. Investigação ou instrução. Aqui, quando você lê investigação ou instrução, você traz logo aí a título de revisão na sua mente que medidas cautelares são cabíveis tanto na fase administrativa do inquérito policial, ou do PIC, procedimento de investigação lá do MP, e também na fase judicial, do processo judicial, investigação e instrução criminal. Então a gente vai encaixar também nessa medida cautelar de proibição de ausentar-se na comarca, vamos encaixar também uma outra finalidade que não está lá expressamente no inciso 4. Lá você lê essa garantia aqui, garantia da investigação e instrução. Por quê? Se a pessoa foge, né? Aí como que vai ser feito o reconhecimento dessa pessoa que é uma prova? Prova aqui para a instrução, também elemento de investigação, indício lá da investigação, reconhecimento, que pode ser feito tanto pelo delegado quanto pelo juiz, ele corrobora, né? Tem que aquela prova produzida na investigação tem que ser corroborada em juízo, né? Lembra tudo que nós falamos sobre prova? Isso aí foi até modo importante, falou sobre reconhecimento. Eu trouxe informações que é difícil você encontrar assim fácil, tá? Eu trouxe alguns detalhes para vocês. Só que vamos também trazer uma outra garantia, que é essa garantia de aplicação da lei penal para essa medida cautelar do inciso 4, porque a pessoa também pode fugir. Então você coloca mais essa outra garantia como sintonizada lá com o inciso 4. Perfeito? Agora, e se a pessoa ela precisa ausentar-se da comarca? Aí você tem que saber que basta que o seu defensor faça uma petição, informe ao juiz a necessidade e o juiz pode autorizar. Então você lê lá no inciso 4 a proibição, porém aqui não há vedação absoluta, é só informar o juiz a necessidade e ele pode autorizar. Tá ok, pessoal? Então fixe aí na sua mente que essa finalidade de investigação, de garantia de investigação ou instrução, é o que está expressamente previsto, mas não esquece que também tem uma outra finalidade que é atingida, que é a garantia de aplicação da lei penal por causa de fuga. Com relação aos atos de prova, atos de investigação, você já estudou lá no livro 1. O livro 1 do CPP fala do processo em geral. Ainda estamos no livro 1. Nós vamos caminhar no livro 1 até a sentença, tá ok? Depois vamos avançar no processo em espécie, que é livro 2. Então você estudou lá no título 8, quando falamos das provas. Então existem provas que dependem da presença do acusado, do investigado. É o interrogatório, a confissão, apesar de isoladamente não ter grande valia, em conjunto com outros elementos de prova, tem valia. A confissão meio de prova, inclusive, é uma atenuante, tá ok? Se você olhar lá no dispositivo do Código Penal, confissão é uma atenuante até muito aplicada, tá ok? A confissão.
E o reconhecimento também é muito importante. Essa prova, o reconhecimento de pessoas. O reconhecimento de pessoas precisa da pessoa ali, lógico, do investigado, do acusado. Não há que se falar no princípio do nemo tenetur sedetegere, tá ok? Botar o aqui, ó, detegere. Quem que lembra o que diz esse princípio? Nemo tenetur sedetegere. Isso significa que ninguém é obrigado a produzir prova contra si. É um princípio aplicável ao processo penal que nós estudamos. Mas, a título de revisão, eu lembro a vocês que aqui no reconhecimento não tem uma postura ativa do investigado nem acusado. E a jurisprudência é pacífica no sentido que esse princípio ele só se aplica quando o acusado ou investigado tem que manifestar um comportamento ativo, como no caso de ser obrigado a escrever em folhas, a assinar diversas vezes para a produção de perícia grafotécnica. Aí é uma postura ativa, ele tem que assinar. Nesse caso, o Nemo Tenetur CDTG se aplica. Agora no reconhecimento não, tá ok? Já é pacífico isso. Então, pessoal, falamos do 309, inciso 4. Porém, eu quero que você observe aqui agora o artigo 320. Dá uma olhadinha aqui no 320. Proibição de ausentar-se do país, tá ok? Então vamos estudar logo o 320, ligado aqui ao 309.4, porque as mesmas finalidades aplicáveis ao 309.4, tudo que eu falei sobre o 309.4, você traz aqui para o 320. A diferença é que o 320 ele é mais aplicado, logicamente, a pessoas de recursos, que têm patrimônio, pessoas que têm condição. Porque aquele investigado, acusado, que ele não tem recursos financeiros, é o pobre, como que ele vai fugir do país aí? Não dá, né, para fazer isso. Então isso se aplica lá ao André do Rap, lá como aconteceu, a essas pessoas envolvidas em crimes econômicos, né, como você observa aí na televisão, e para pessoas também que ainda, apesar de cometer esses crimes, ainda estão submetidas às agruras da lei, né? Porque se a pessoa entrega o passaporte, o 320 tem ainda esse adendo, que é proibição de ausentar-se do país com comunicação a autoridades encarregadas de fiscalizar a saída, ou seja, Polícia Federal, e ainda existe a obrigação de entrega, né, do passaporte, e esse prazo aqui cai em prova, 24 horas, que memorizar. Antes dessa redação aqui, os juízes já aplicavam essa medida, houve uma positivação, tá ok, pessoal? É a jurisprudência, ela andando na frente. Então você estuda em conjunto, 319.4, 320, só que você observa aqui, nesse 320, uma situação que ela tem ligação com o trabalho feito à luz do princípio da proporcionalidade, tá ok? Do princípio também da adaptabilidade. Por quê? Você proíbe alguém que tem muito recurso de sair da comarca. Só que a pessoa sai da comarca ali facilmente, a fiscalização é difícil e tem o passaporte e sai do país. E aí? Então, essa proibição de sair do país para pessoas que têm recursos e ainda que estão submetidas ainda, né, ao peso da lei, porque quem não está submetida às agruras da lei vai pegar um jatinho aí no aeroporto clandestino, um aeródromo, né, e vai embora. Não precisa de passaporte para isso, né? Pois bem, pessoal. Então você tem aí a proporcionalidade, o princípio da adaptabilidade para trabalho, né? Em qual medida será aplicada. É lógico que essas medidas de proibição de ausentar-se do país, ausentar-se da comarca, são medidas cautelares e, por serem medidas cautelares, podem ser o quê? Cumuladas. Regra geral das medidas cautelares, artigo 282 e parágrafos, é a cumulatividade. Então, sempre você tem que pensar naquele coringa que é a tornozeleira eletrônica, só que não tem para todo mundo. Porém,
em alguns casos, é necessário. Então tem que haver aquela seletividade. Quem vai receber a tornozeleira com GPS, né? Aí tem casos que precisa. Então vamos fechar aqui, vendo aquele HC do André do Rap, só para você observar que esse aqui era um caso que tinha que ter o Coringa, né? E que passaporte aqui, retenção, não adianta nada, né? A pessoa ainda fugiu do país, ninguém acha mais. Então vamos lá, fechar essa aula com esse HC. Tá aqui, medida cautelar no habeas corpus, ministro Marco Aurélio. Vamos observar aqui somente o desfecho aqui, né? O fundamento foi essa nova regrinha aqui do pacote anticrime, né? Você já está cansado de ver isso, inclusive nos jornais, o que aconteceu sobre isso, a nova interpretação. Porém, vamos aqui onde interessa, ó. Espécie alvará de soltura a ser cumprida com as cautelas próprias. Então, da prisão preventiva foi para a soltura. Só que não houve aqui fixação de medidas cautelares diversas da prisão adequadas à situação. Apenas que permaneça aqui na residência, tá ok? Atendendo aos chamados judiciais. Foi bem uma situação aqui diferenciada. Acabou o quê? A pessoa saiu do país. Então esse era um caso que, pela notoriedade da pessoa, um caso diferenciado, um HC que chegou, né? Caberia aqui alguém disponibilizar uma tornozeleira eletrônica, um GPS. Não tem para todo mundo, mas para esse caso aqui poderia ter. Tá ok, pessoal? Então vamos ficar por aqui. Se você gostou, curte, compartilhe e comenta. E até a próxima. Um abraço.